Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o Luciano Bastos Mato Júnior, nome completo aí, do segundo ano A. Eu vou falar sobre fotografia brasileira no século XIX, desde a origem, tá, pessoal? Ela se origina no século XIX. Vou falar aqui algumas características dela e eu vou falar também nomes importantes, os pioneiros e o nome principal, que é Marque Ferrez. Eu vou falar também sobre a contribuição do nosso imperador Dom Pedro II para esse ramo, né, da fotografia no Brasil. E também vou falar algumas características dela, ok? Tá, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber, pessoal, é que originalmente essas fotografias elas tinham função documentária. Hoje em dia, por exemplo, você pode ver várias fotografias, digamos assim, com um caráter artístico, um caráter de beleza, mas naquela época era mais para documentar eventos, é, documentar pessoas assim, que eu falo, ter um retrato de uma pessoa lá, ter um retrato de uma pessoa, e também nesse século ainda vai surgir a imagem paronômica como Dom Pedro. Tá. O primeiro nome aqui importante que eu vou querer falar sobre é Hércules Florence. Hércules Florence, ele é francês, tá? Só que ele viveu muito tempo no Brasil, então dá para considerar ele naturalizado brasileiro, vamos dizer assim. Ele fez a primeira cena, ele registrou a primeira cena brasileira em 1833, ok? Em 1833. E ele também foi importantíssimo, já não preciso nem falar, só o fato dele ser o pioneiro, né? Tá, agora vamos. É bem curto assim, a história dele na fotografia brasileira, mas é de extrema importância. Agora vamos falar de Dom Pedro II, nosso querido imperador, o último monarca do país, né? Ele que assumiu desde novinho já ao trono. Vamos lá. Dom Pedro II foi, para início de conversa, sobre a importância dele da fotografia brasileira, ele foi o primeiro brasileiro a ter um daguerrotipo, que é um aparelho, né, que você tira foto, você registra imagens importantes, que foi feito pelo Louis Daguerre, que era francês, lá em 1839. Ele produz imagens através de uma reação química, né, que consiste, que consiste em basicamente transformar, por exemplo, cristais de iodeto de prata, né, em prata metálica, através do contato da luz. E a partir desse contato, pessoal, ele forma uma imagem latente, que para ela ser revelada, ela precisa do uso de vapor de mercúrio. Para quem tem curiosidade de saber como é um daguerreotipo, ó, deu uma leve pesquisada, é isso aqui. A imagem entra por aqui e a luz entra por esse buraquinho aqui, ó, e vai formar aqui, ó. Vai formar aqui a imagem. Ele demora um tempo a revelação dele, tá, pessoal? A revelação da foto. Lembrando que é preciso vapor de mercúrio para essa imagem sair. E ela é uma imagem latente, ó. Ela é uma imagem latente, ela não tem várias cores, ó, ela é assim mais ou menos. A resolução dela é bem baixa, mas não ao ponto de você não conseguir identificar o objeto que está naquela imagem, tá? Ou seja, de certa forma é a primeira fotografia, digamos assim, que é bem nítida. Bem nítida entre aspas, né? Mas a ponto de você conseguir enxergar o objeto daquela imagem. Tá, além disso, o Dom Pedro II ele também tem outras contribuições. Ele foi o primeiro brasileiro a ter uma selfie, tá? Ele tirou uma selfie de si mesmo. Ele fez uma panorâmica de Petrópolis, da cidade de Petrópolis. E assim, panorâmica, para quem não sabe, pessoal, é uma imagem feita através de várias fotografias que te dá um campo de visão muito grande de um determinado local. Geralmente, panorâmicas são feitas de grandes cidades, por exemplo, como São Paulo. Tá, pessoal? Ele também patrocinava muito ele patrocinava muito pessoas que tinham interesse em fotografia também. Aqui tem outros grandes nomes da fotografia brasileira, como Sebastião Salgado e Rony Sanches. E chegamos aqui ao nosso queridíssimo Mark Ferrez. Ele que foi o pioneiro da fotografia em cores no Brasil. Isso é muito importante. Nas suas fotografias, ele destacava
muito as mudanças urbanísticas no Rio de Janeiro, mas ele também já chegou a retratar a Guerra do Uruguai, a Guerra do Paraguai, por exemplo. Ele chegou a retratar como eram as fazendas dos cafeicultores daquela época. E uma curiosidade sobre ele, pessoal. Ele fez a primeira comédia brasileira, assim, em cenas fotografadas, né? Que se chama Nho Anastácio Chegou de Viagem, tá? Para quem tinha curiosidade sobre isso. Ele nasceu em 7 de setembro de 1843 e foi morrer lá para 1923, pessoal. Nas imagens dele eram documentárias e elas retratavam muitas fazendas dos cafeicultores, como eu já falei, né? E outra curiosidade é que geralmente nessas imagens os escravos eles vestiam as melhores roupas, que era para retratar o melhor daquilo, entendeu? Pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Qualquer coisa, se eu ter deixado escapar, me desculpa, mas a fotografia no século brasileiro, ou a fotografia no século XIX brasileiro é sobre isso. Tchau, tchau.